Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu vou mostrar para vocês os livros novos na estante, os títulos que chegaram por aqui nesse mês de junho. No total eu tenho 8 coisas aqui para mostrar para vocês, 8 títulos que eu acho que vocês vão gostar, sendo que 2 deles foram recebidos, foram editoras que me mandaram, e o restante foram compras, né? Eu acho que a gente acabou comprando um pouco mais do que normalmente a gente compra, no caso eu falo eu e a minha esposa, porque ela também é leitora, ela gosta muito de ler, então eu acabo aproveitando para mostrar os livros que ela comprou aqui para vocês. Só que como o nosso gosto é extremamente parecido, então é praticamente certo que os livros que ela compra eu tenho vontade de ler. Aliás, muitos livros que eu tenho preparado resenha aqui ultimamente são compras dela, não minhas. Então, cabe essa contribuição da parte dela aqui pro canal, né? E, bom, antes de falar sobre esses livros, eu queria aproveitar também para pedir uma coisa para vocês. Primeiro, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo apareça para mais pessoas. E aproveita também para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Também quero te convidar para seguir o Leia para Viver no Instagram, o @Leia para Viver. Dessa forma você fica acompanhando o conteúdo que eu publico por lá e também fica sabendo das novidades por aqui com antecedência. Começando aqui então, eu vou mostrar para vocês primeiramente os livros recebidos. E o que eu quero mostrar foi um recebido da imprensa oficial do governo do estado de São Paulo. É a primeira vez que eu recebi alguma coisa deles, não me lembro de ter recebido outro título. Mas esse aqui que eles mandaram é simplesmente sensacional. Para quem gosta de literatura brasileira, especialmente de Machado de Assis, para quem gosta mesmo, poxa, é o tipo do livro que você precisa ter, sabe? Olha só. Se chama Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, de 1908 a 2008. Um livro ele foi organizado pelo Hélio de Seixas Guimarães e pela Ieda Liebenstein. É um trabalho assim magnífico, eu fiquei impressionado. O que acontece? Nessa obra nós temos diversos textos e tem, por exemplo, tem artigos, tem poesia, tem depoimentos, tem muito tipo de texto aqui dentro falando sobre o Machado de Assis e textos de autoria de vários autores e autoras fundamentais da nossa literatura, desde, como ele fala aqui, né, desde autores de 1908 a 2008. Então você tem desde aqueles mais clássicos até os contemporâneos. Tem muita coisa legal aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só, a edição ela é bem caprichada, ó. Se vocês perceberem, não é bem um box, né? Eu não sei qual o nome desse tipo de material, mas isso aqui envolve o livro. Ó, tem essa capa aqui, lombada, e a parte da frente. E o livro em si, os 2 volumes que vieram, são assim, ó. Bem bonitos. Eu gosto muito dessas capas com fotografias antigas. Vou mostrar para vocês como é por dentro. Mas antes, deixa eu ler aqui um pouco da sinopse, do sumário, mostrar o que tem, para vocês terem uma noção, sabe, de como é interessante esse trabalho. Você tem, por exemplo, de artigos, só no primeiro volume, tá, para vocês terem uma noção. Você tem textos do Rui Barbosa, Arthur Azevedo, Euclides da Cunha, Júlia Lopes de Almeida. Eu estou lendo agora um livro dela chamado A Falência. Estou lendo em paralelo com outros livros, né? Mas estou gostando muito. Fiquei surpreso com o quanto eu estou gostando, sabe, desse livro. Muito bom, A Falência. Recomendo muito e logo logo deve sair resenha por aqui. Mas voltando, focando aqui de novo. Vamos lá, tem do Lima Barreto, tem também textos do Mário de Andrade, Monteiro Lobato, tem cartas também de Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco. Já no segundo volume tem mais ainda, porque ele é bem maior do que o primeiro. E aí aqui já são autores mais contemporâneos. Mas você tem, por exemplo, ó, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Ledo Ivo, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles, que a cada dia eu tô mais fã dela, Milton Ratum. É sensacional, cara. Para quem gosta de Machado de Assis e quer se aprofundar na obra dele, ou quer ver a opinião de outros escritores sobre ele, esse trabalho aqui vale muito a pena. Recebi também da editora Intrínseca mais um thriller. Eles têm me mandado muito livro desse tipo, sabe?
e estão me deixando cada vez com mais vontade de ler, né? Eu gosto muito de thriller, apesar de que eu não falei sobre tantos aqui no canal, mas com certeza é um dos meus gêneros favoritos. É uma coisa que eu sempre uso, inclusive, assim, quando bate aquela coisa assim de não tô tão afim de ler hoje e tal, porque às vezes acontece, né? Às vezes a gente não tá tão no ritmo de leitura. E aí eu sei que se eu pegar um thriller e começar a ler, o gosto pela leitura volta assim com tudo logo depois, sabe? É uma pequena tática que eu sempre tive. E aí o que acontece? O livro que eu recebi da Intrínseca foi esse aqui. Se chama O Silêncio da Carta Branca. Não, peraí, que carta? O Silêncio da Cidade Branca, de uma escritora da Espanha chamada Eva Garcia Sáenz de Urturi. Esse livro aqui, ele parece bem legal, sabe? Ele parece ter, pelo que eu percebi, ele tem uma pegada meio de Código da Vinci, mas não é necessariamente igual. Ele fala, acho que tem a pegada porque ele fala sobre coisas assim históricas, sobre arqueologia e tal. Ele mexe nessa temática. E o livro, um aspecto dele que eu achei bem interessante, é que ele deu origem a um filme, né? É um filme que está na Netflix, acho que é inclusive com o mesmo nome, que é esse daqui, né? O Silêncio da Cidade Branca. Tem um filme na Netflix que eu ainda não assisti. O livro já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e inclusive ele faz parte de uma trilogia, é o primeiro volume, que foi lançado aqui no Brasil. A história, pelo que eu andei vendo, se passa no País Basco, que, para quem não conhece, o País Basco é uma região da Espanha, é uma região que fica no norte da Espanha, se não me engano faz inclusive fronteira com a França. E ela é um local que ficou muito conhecido pelos movimentos nacionalistas, né? Eu acho que a gente acaba se lembrando muito do País Basco por conta disso. E também daquele famoso grupo separatista ETA. Esse livro aqui, pelo que eu andei vendo, ele fala sobre uma situação bastante exótica que está acontecendo por lá. Sobre um assassinato, um psicopata, segue aquela lógica, né? Eu vou ler aqui para vocês uma parte da orelha para vocês terem uma noção melhor. 2 décadas após uma série de estranhos assassinatos assolar a cidade de Vitória, no País Basco, os bizarros crimes voltam a acontecer justamente quando Tássio Ortiz de Zárate, antiga celebridade local e homem preso pelas mortes, está prestes a sair da cadeia. Casais começam a aparecer mortos em locais históricos da cidade, e o especialista em perfis criminais, Unai Lopes de Ayala, que 20 anos antes era apenas um jovem obcecado pelos misteriosos homicídios, é chamado para ficar à frente do caso. Vamos lá então para os livros comprados. O primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é um livro que, sinceramente, eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem saber da existência dele. Eu realmente fico surpreso com isso, porque ele é, né, sobre uma das temáticas que eu mais tenho interesse, que no caso é a guerra. É um assunto que eu sempre estou lendo coisa. E no caso desse livro aqui, chamado Homens em Guerra, do escritor Andreas Latsko. Ele é considerado húngaro, ele nasceu no antigo Império Austro-Húngaro na época, né? Mas esse livro aqui, pelo que eu andei percebendo, é considerado uma literatura húngara. E, bom, esse livro aqui ele também é da editora Carambaia, tem uma versão dele que é mais caprichada, eu acho inclusive que é em capa dura, mas o que a gente acabou encontrando foi essa daqui, que é uma edição mais simples, né? De papelzinho assim, sem orelha, mas mesmo assim é uma edição muito boa mesmo para ler. Tem até esse marcadorzinho de página, né? E, bom, esse livro fala de quê? São 6 contos que trazem a realidade da Primeira Guerra Mundial. E o curioso dele é que ele trouxe essa realidade num período em que as nações que estavam no conflito não queriam que isso aparecesse, né? Eles não queriam que o mundo soubesse o que de fato estava acontecendo, de toda a brutalidade da Primeira Guerra, que, para quem não sabe, a gente costuma lembrar muito da Segunda, mas a Primeira Guerra Mundial foi de uma brutalidade que beirou o absurdo, era uma coisa que não tem nem palavras para explicar, né? E, bom, ele traz 6 contos que mostram essa realidade. E parece que ele tem, além de ser um livro muito pesado, ele tem uma pegada meio poética no meio. Traz algumas reflexões muito bonitas, né? Sobre a questão da guerra, sobre a questão da humanidade, sabe? Sobre pacifismo, inclusive. Parece que o Andreas Latsko, ele era um grande pacifista. E esse livro, pelo que eu percebi, ele foi censurado, inclusive, sabe? Principalmente nessas nações que estavam em conflito. E um ponto interessante dele que eu também achei foi que ele tem um prefácio muito legal escrito pelo Stefan Zweig, que é um escritor que eu acho que ele é austríaco
ou alemão, mas acho que ele é austríaco. E ele, inclusive, morou aqui no Brasil, ele morou na minha cidade, em Petrópolis. E ele deixou um prefácio aqui, simplesmente uma obra-prima. Foi a única parte do livro que eu li. E que, sabe, vale te dar uma vontade de continuar o livro, que é impressionante. Outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês foi mais uma aquisição que eu fiz de uma obra do Nikolai Gogol. Eu estava tentando fechar a coleçãozinha dele pela editora 34 e agora finalmente eu consegui. E o último livro que faltava era exatamente esse, o Taras Bulba. Esse livro aqui que tem inclusive tradução de Nivaldo dos Santos. Eu tô cada dia mais encantado com a obra do Gogol, sabe? Eu tô lendo os livros, os contos do Capote e outras histórias, e cada um é melhor que o outro. Eu tô achando esse cara simplesmente sensacional. Gosto muito, muito mesmo do estilo sarcástico, irônico dele, sabe? Das críticas que ele faz com relação a poder, com relação a, sei lá, a burocracia e várias outras coisas. Nesse livro aqui parece que ele fez uma pesquisa assim bem apurada sobre a história da Ucrânia, sobre o povo cóssaco. E parece que ele pega bastante dessa pesquisa e tenta compor um romance com base nela. E aqui parece que esse livro aqui ele mostra sobre essa questão da violência, sobre a questão de poder, tudo através dessa história desse povo. Eu vejo muita gente dizendo que esse livro aqui é uma obra-prima, uma das melhores novelas da literatura. Tem gente que inclusive considera esse livro aqui como, sabe, um dos favoritos da vida, sabe, de todos os livros que já leu. Eu estou muito afim de ler, principalmente porque é uma leitura rápida, né? Eu gosto desses livros fininhos, que são rápidos de ler. Provavelmente vai ser minha próxima leitura do Gogol quando eu acabar os contos dele. Outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês, mais um da editora Intrínseca, né, porque eu já mostrei um antes, é esse aqui chamado Ponty. Esse livro é de uma escritora chamada Charlene Tell, acho que é assim que fala, né, Charlene Tell. E a peculiaridade dele, que o fato que me chamou muita atenção, é o seguinte, que a Charlene, essa moça aqui, ela nasceu em Singapura. E eu nunca li nada da literatura de Singapura. Vocês sabem que eu gosto muito de literatura asiática, especialmente a literatura do leste asiático, né? Do Extremo Oriente, China, Coreia, sabe? Japão, como tem o projeto aqui Japão para Viver. Mas a literatura de Singapura eu nunca li nada de lá. E aí fiquei curioso para ler, fiquei curioso para dar uma conferida nesse livro. E a sinopse dele me deixou muito curioso, principalmente por um ponto que parece que, pelo que eu percebi, o livro ele conta a história através do ponto de vista de personagens diversos, né? Acho que são os três personagens os principais, né? Os três personagens principais, eles meio que vão contando o que acontece. Eu acho que é isso, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, quem já leu. Mas isso me deixou muito curioso, porque eu gosto desse tipo de escrita, eu gosto de livros que são narrados por personagens diferentes. Eu acho isso maneiro, sempre gostei. E aí, bom, esse livro, pelo que eu entendi, ele conta a história inicialmente de duas amigas, uma chamada Sisu e outra chamada Circe, até o ponto que essa Circe fica, sabe, completamente fascinada com a mãe da Sisu, que era uma ex-atriz muito importante e coisas assim. E aí parece que já mais velha, a Circe vira atriz e tem a oportunidade de representar num filme chamado Ponty, que foi meio que o filme fundamental para a carreira da mãe da sua amiga. E aí ela se lembra de coisas, ela mexe muito com essa questão da memória. E isso realmente me deixou curioso, sabe? Eu fiquei com vontade de dar uma oportunidade para esse livro aqui, tanto pela questão da história dele mesmo, quanto por esse aspecto, né, de ser literatura de Singapura. Seria o meu primeiro contato com algum livro de lá. Bom, os outros 3 livros que eu quero mostrar aqui para vocês são todos de autoras com nomes extremamente complicados de pronunciar, então eu já peço desculpas se eu pronunciar errado algum nome delas, né, se eu pronunciar algum nome errado por aqui. Vamos lá. Outro livro para mostrar se chama Sobre os Ossos dos Mortos, de uma escritora polonesa que ficou bastante conhecida por aqui, a Olga Tokarczuk, que pelo que eu vi no polonês é algo como Olga Tokarczuk, ou algo assim, mas eu vou falar Olga Tokarczuk que eu acho que fica mais fácil. Bom, Sobre os Ossos dos Mortos. Essa autora aqui, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e pouquíssimo tempo depois a editora, todavia, ela lançou o livro dela, então acho que o pessoal acabou pegando assim bem rápido para ler, justamente pela curiosidade do momento, né? E eu vi muito elogio, aliás, eu só vi elogio para esse livro.
Pelo que eu percebi, ele é um livro que ele meio que mistura um pouco um romance filosófico com um thriller. E nesse meio tempo ele também fala muito sobre astrologia, ele fala sobre principalmente vegetarianismo. É um livro que toca nessas temáticas todas de uma só vez. E aí nós temos, pelo que eu andei vendo aqui na sinopse, né, que eu ainda não li, mas parece que é uma professora de inglês que é vegetariana e mora numa comunidade no interior da Polônia. E nessa comunidade tem muita caça. O pessoal gosta muito de caçar, de sair caçando os animais. E ela fica muito indignada com isso. E parece que depois de um tempo, algumas dessas pessoas começaram a morrer de uma forma muito estranha. E ela meio que começou, essa professora, a protagonista, começou a meio que culpar a morte dessas pessoas pelos atos dela de sair caçando os animais. E parece que a partir daí vai ter um monte de reflexão filosófica em cima disso. E além acho que, creio que por ser considerado uma espécie de thriller, também tem toda a investigação por trás dessas mortes, né? É um livro que, pelo menos na minha carga de leitura, eu não me lembro de ter lido nada parecido. Eu acho que eu nem li muita coisa assim que fala nessas temáticas, assim, principalmente no único livro. Então eu não tenho ideia do que esperar. Sinceramente, eu não tenho ideia do que esperar, apesar da minha vontade de ler. Inclusive, quem já leu esse livro aqui, deixa aqui um comentário, sabe, falando o que você achou, até pra ver, sabe, se de repente for uma coisa muito interessante, muito legal mesmo, eu já pego ele e já começo a ler, porque eu tô bem afim, sabe? O penúltimo livro para comentar aqui com vocês é de mais uma autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu só não me lembro exatamente quando que ela ganhou, acho que foi em 2004 que ela ganhou o prêmio. E o livro é esse daqui, chamado A Pianista, escrito pela austríaca Elfriede Jelinek. Acho que é assim que fala, né? Elfriede Jelinek. Esse livro aqui é um livro sobre relações familiares. O livro ele parece bem legal, até porque eu gosto muito desse tema também. Ele fala sobre uma moça chamada Érica, que parece que já está na casa dos 30 anos, ou dos 30 e poucos anos, e ela dá aulas de piano. Ela dá aulas de piano em Viena, capital da Áustria. E ao mesmo tempo ela também ainda mora com a mãe, de forma que a relação dessas duas é uma relação muito conturbada, muito problemática. E o livro parece que explora muito esse aspecto dessa relação problemática de mãe e filha. Principalmente quando outras pessoas, né, outros personagens no caso, eles meio que interferem nessa relação de uma forma ou de outra. Finalizando o vídeo de hoje, o último livro que eu quero mostrar aqui para vocês se chama Talvez Esther, escrito pela ucraniana Katia Petrovskaya e editado, né, pela Companhia das Letras. Eu acho que esse é o único livro dessa autora por aqui. E um ponto interessante é que a autora escreve em alemão, de forma que essa obra é considerada um título da literatura de língua alemã, né? Não é necessariamente um livro ucraniano. E pelo que eu vi, ele é um livro que fala muito sobre uma história de uma família, sobre uma história familiar, de uma narradora tentando descobrir o passado dos seus parentes, tentando descobrir o que aconteceu com eles, tentando descobrir quem eles são, né? O livro é todo calcado nessa proposta, dessa narradora tentando meio que garimpar, tentando descobrir o que aconteceu e quem são essas pessoas. O título Talvez Esther também vem disso, pelo que eu percebi, porque parece que talvez o nome da avó, da bisavó dela fosse Esther. Então por isso que tem esse título aqui. Gosto muito desses livros assim que resgatam a memória. Esse tipo de livro sempre me interessou muito. Eu gosto muito de livros de relatos, mas também gosto de livros que tratam a temática da memória dessa forma. Por isso que eu criei um interesse muito grande em ler esse aqui, o Talvez Esther. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falo sobre os livros que chegaram por aqui nesse mês de junho de 2020. Aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. Uma é se tornando um colaborador do canal através do Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui no início da descrição para quem quiser conferir. E a outra forma é comprando através dos links da Amazon que eu deixo aqui embaixo. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa no site da Amazon, o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!